Queremos saudar os amados com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejar aos amados boas-vindas a este culto de domingo. Hoje é o primeiro domingo do mês e teremos a ceia. Então esteja preparado, porque no final deste culto nós teremos a ceia. A palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 7, conta-nos sobre o centurião que tinha o seu criado, que ele muito estimava, doente. Quando ele foi ter com Jesus, ele disse para Jesus: fala uma palavra que o meu criado será curado. Uma palavra que sai da boca de Deus, ela tem capacidade de mudar a sua história. Uma palavra que sai da parte de Deus, ela tem capacidade de gerar mudanças sobre a sua vida. Vamos orar, tendo na expectativa de que há uma palavra que estará sendo ministrada hoje, e esta palavra estará gerando frutos, estará gerando resultados sobre a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus amado, queremos te agradecer nesta manhã, porque a sua palavra, ela virá forte sobre as nossas vidas e ela virá com capacidade suficiente para transformar-nos, virá com capacidade suficiente para conceder-nos, Deus Todo-Poderoso, algo que nós não podemos receber em outro lugar. Muito obrigado, Deus, pela sua presença. Muito obrigado, pois o Senhor nos ama incondicionalmente. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Quero convidar a Mila, por favor. You
You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, 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 Alpha.
Primeiramente quero ser grato a Deus pela sua graça e por tudo aquilo que Ele significa e representa para as nossas vidas. Em seguida quero saudar a amada igreja, abençoados, excelências, filhos amados de Deus com a graça e paz. É sempre um grande prazer estar em sua casa. Já estamos em sua casa e nós nos sentimos abençoados por estar consigo. Hoje, como sempre, trago a palavra de Deus que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Eu acredito que você já está na expectativa, já está preparado para a palavra de Deus. Então, vamos a isso. Salmos do número 92, versículos 12 e 14. E depois iremos para Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Você pode acompanhar, pode abrir a sua Bíblia. Vamos começar lá em Salmos. Diz assim a palavra de Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Jeremias 17, o versículo 7 e 8. Diz assim a palavra do Pai: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Outras versões dizem esperança. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. Fecha agora os teus olhos. Eu estarei a orar pela palavra que nós estaremos a ouvir e por você. Pai querido e amado, obrigado pelo privilégio de sermos seus filhos. Pai, te agradecemos pelo dom da vida. Amado Espírito Santo, Tu és o administrador da graça. Tu és o professor por excelência da graça. Neste domingo, neste dia, a expectativa é maior. Como sempre, vem glorificar Jesus nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que estão a ouvir esta revelação. Sabemos
que não seremos as mesmas pessoas depois desta palavra. E como sempre, Papá, desde já tributamos para Ti a honra e a glória, e no nome que está acima de todo nome, Jesus, o Filho de Deus, o Redentor, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Acabamos de ler a palavra de Deus, esses dois textos que estarei a combinar. E propus como tópico para compartilhar com a amada igreja, consigo ali em casa, dando frutos na estação seca. Eu repito o tema, dando frutos na estação seca. Começo dizendo que é possível dar frutos na época, no tempo de seca. Dando frutos na estação seca. Parece um paradoxo, parece uma contradição. Na estação seca, no tempo seco, não se espera frutos. Mas estarei a mostrar a luz da palavra de Deus, que num tempo como este, num tempo de seca, o que é esperado de você é dar frutos. Deixa dizer, amada igreja, que o mundo está a atravessar uma estação de seca. E me parece também que a igreja está a passar por uma estação seca. Me parece também que você está a passar por uma estação seca. Na verdade, não estarei a falar da estação seca. Estarei a falar dos frutos neste momento de seca. Qual é a sensação? Qual é o sentimento? É você se fechar em casa. É você chorar. É você perder toda a esperança. Esta palavra que trago nesta manhã, acredito que vai desafiar a sua fé. Vai catapultar você, vai tirar você do nível em que você está para um outro nível de vibrar na presença de Deus, dando frutos na estação seca. Começo por explorar este assunto. Nós encontramos na palavra de Deus, queria ir para lá, não vamos ler, quero citar, em Gênesis capítulo 26, os versos 1 e 2, e saltamos para 12, enquanto coloco aqui a fundação para podermos caminharmos juntos. Diz a palavra de Deus que havia fome na terra, como aquela fome ocorrida nos dias de Abraão. Havia fome, outras versões dizem, havia seca na terra, como nos dias de Abraão. Veja só, era uma situação recorrente, era uma situação que estava a se repetir, para dizer que as secas sempre fizeram parte da história, da existência dos homens. Diz a palavra de Deus que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu, teve frutos, dando frutos na estação de seca. Ele semeou naquele ano e teve frutos. Havia fome na terra, o versículo 1. O versículo 12, semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, porque o Senhor o abençoava. Repito, havia fome na terra, havia escassez, tudo estava difícil. Diz a palavra de Deus que Isaac semeou naquela mesma terra e colheu naquela mesma terra. Havia fome na terra, semeou naquela mesma terra. Repito, havia fome na terra, semeou naquela mesma terra. Parece uma contradição, dando frutos na estação
seca, dando frutos na estação seca. Quero voltar para o texto de Salmos, onde nós acabamos de ler. Diz assim a palavra de Deus, que o justo florescerá. Começo por ali, o justo vai florescer. O que é esperado do justo no tempo de seca? A Bíblia diz assim, o justo florescerá. Isto é profundo, amada igreja. O justo florescerá. Num tempo como este, o que é esperado de nós, o que Deus espera da sua igreja, é que ela possa florescer. O que Deus espera de você num tempo como este, é você florescer. A Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Preste muita atenção a esta planta, cedro. A ciência vai nos dizer que essas plantas, essa árvore, é muito abundante lá no Líbano, na República do Líbano, na Turquia, na Síria, naqueles países do Ocidente. O que chamou a minha atenção nesta planta? Ela cresce até 40 metros de altura. Mas, nos primeiros 3 anos da vida desta planta, ela cresce somente 5 centímetros. Ela vai até 40, mas cresce 5 centímetros. E nesses 3 anos, ela estende as suas raízes numa profundidade de 1,5 metro no mínimo. Há um mistério ali que quero revelar, vamos caminhar juntos. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Nada vai impedir o crescimento do justo. Há uma comparação. O justo florescerá. Quero lembrar antes quem é justo. Justo, segundo a palavra de Deus. Um justo, ou a justiça, segundo a palavra de Deus, é a maneira de Deus aceitar, perdoar, abençoar, prosperar alguém segundo o seu padrão. Qual é o padrão de Deus de justiça? É a graça. Na graça Deus faz primeiro e você é beneficiário. Deus faz primeiro e você aparece para recolher os ganhos. Justo. Então, é preciso você descobrir, é preciso você saber com muita clareza e firmeza de que você é justo. Nós somos justos. Como é que nós nos tornamos justos? Ou como é que esta justiça foi disponível a nós? Isto é muito importante, é quando eu coloco a fundação, porque a Bíblia diz que o justo florescerá. Se você não assumir que é justo, no tempo de seca você vai murchar. No tempo de seca você vai chorar. No tempo de seca você vai se fechar. Quando na verdade a Bíblia diz assim, no tempo da sequidão, no tempo de seca, diz a palavra de Deus que não deixa de dar fruto. No tempo de isolamento total, de lockdown, no tempo de sequidão, não deixa de dar fruto. O justo não deixa de dar fruto. E a justiça foi disponível
com a morte do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala da obediência de Cristo. Um só obedeceu e você foi declarado justo. Então, a obediência de Cristo tornou possível, tornou disponível a justiça para o homem. E diz também lá em Romanos 4, o último versículo 25, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Logo, a ressurreição de Jesus Cristo tornou possível a nossa justiça. Então, a justiça é possível só e só pela obra total, completa e perfeita de Cristo na cruz. Agora, como é que você se torna justo? A Bíblia diz que o justo florescerá. Como é que você se torna justo? Simples, crendo. Você precisa de acreditar para se tornar justo. Diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu. Isso foi-lhe imputado por justiça. A mesma coisa vem em Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu e ele foi aceito como justo. Gálatas capítulo 3, o versículo 6, você pode conferir, diz a mesma coisa. Então, nós nos tornamos justos quando nós acreditamos. Então, fica claro que eu e você somos justos por causa da obediência dele. É importante que a igreja possa perceber esta fundação, porque na estação seca, se você não tiver esta clareza e firmeza, vai ser muito difícil você florescer. Vai ser muito difícil você dar frutos num tempo como este em que nós estamos a viver. Preste muita atenção. Como é que o justo vive? Como é que o justo vive? O justo tem uma única maneira de viver. O justo vive pela fé. É pela fé. O justo viverá da fé. Então, se o justo viverá da fé, nós precisamos de levar um tempinho e examinarmos a fé. O justo viverá da fé. Estarei a falar disso. O justo viverá da fé. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, a parte B diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da sua fé. Romanos 1, o versículo 17, a última parte diz que o justo viverá da fé. A parte A diz que nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Quando você ouve o Evangelho da graça, a fé é gerada dentro de você. E esta fé que você vai precisar para viver. O justo vive da fé. A mesma coisa encontramos lá em Gálatas capítulo 3, o versículo 11. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. E finalmente em Hebreus capítulo 10, o versículo 38, a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Todas essas 4 passagens mostram como é que o justo, o crente deve viver a sua vida. Precisa de viver apoiado na fé. O justo viverá da fé. E por que a fé? Deixa eu dizer, amada igreja, que a fé de muitos está a ser abalada. E meu objetivo nesta manhã, ajudar a você a ter uma fé firme. Ajudar a você para permanecer na fé genuína.
Veja só, a fé é a moeda no mundo espiritual. A fé é o dinheiro no mundo espiritual. A fé funciona em todas as estações. A fé funciona em todas as épocas. A fé funciona em todas as nações. É muito mais do que o dólar ou o euro. A fé funciona no mundo espiritual. Então, se a fé funciona no mundo espiritual, nós sabemos que o mundo físico é comandado. O mundo espiritual comanda, controla o mundo físico. Então, se você tem a fé, você pode controlar o mundo espiritual e pode controlar o mundo físico. Dali que a fé é extremamente importante para você viver. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Uma coisa muito importante que quero compartilhar consigo. A fé, ela nos dá acesso aos recursos inesgotáveis da graça de Deus. A fé, ela nos dá acesso ao mundo espiritual. Romanos capítulo 5, vamos para lá, quero ler Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor. Veja só, nós temos entrada, nós temos acesso. Então, a graça nos dá, a fé nos dá acesso aos recursos inesgotáveis da graça. Deixa eu colocar assim: a graça é como se fosse um quarto que tem tudo, é como se fosse um armazém ou uma mesa que tem tudo. Mas a fé é o meio. A fé nos dá o acesso àquilo que está na mesa. Então, é com a fé que nós tomamos posse daquilo que a graça já preparou para as nossas vidas. Logo, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, é importante você, como justo, viver pela fé. Não tem uma outra maneira, não tem uma outra forma de você viver se você é justo. Eu tenho experimentado grandes coisas nesta caminhada, nesta vida de fé. Uma das declarações da nossa visão, nós dissemos: estamos numa viagem de fé para fazer o impossível. A partir do momento que você se apoia nesta fé, você pode fazer o impossível. Você pode fazer grandes coisas. A sua fé, quando não é abalada, você pode fazer o impossível. E a fé, ela começa com as coisas pequenas até as coisas grandes. Há dias eu estava na Shoprite e ia fazer compras. Eu sabia exatamente o que eu ia comprar. E tinha o valor no cartão. Só que levei uma parte do dinheiro ao vivo. Entrei lá. Lembra-se que a vida de fé, até nos pequenos detalhes, eu já tinha determinado. Fui levando as coisas e cheguei. Eu queria pagar. Só que o meu valor já não chegava, acabei levando mais coisas. Então estava nessa indecisão: pago pelo cartão ou pago ao vivo? E lá a senhora que me atendeu, que foi muito bondosa, é assim: quando você vive pela fé, você se conecta com pessoas certas. As pessoas erradas não aparecem na sua vida. Então, a senhora correu, foi buscar a carinha para mim, levou as coisas, colocou lá na carinha e depois me perguntou: como vai pagar? Pelo cartão ou dinheiro vivo? Então, na hora, percebi que eu podia pagar
pelo cartão e juntamente pelo dinheiro vivo. Paguei. Quero dizer o que com isso? Que a fé funciona até para coisas pequenas. E eu já vi a fé a fazer grandes coisas na minha vida. Estamos numa viagem de fé para fazer o impossível. Pessoas que têm fé fazem o impossível. O justo que vive pela fé faz o impossível. Eu acredito que nós vamos nessas nações. É pela fé. Isto vai acontecer, eu acredito. Sou justo e eu vivo pela fé. Então, num tempo como este justo, você precisa de viver pela fé. Como dar frutos na estação seca? Estava a colocar a fundação. Agora vou ao que nos interessa. Como dar frutos na estação seca? É possível, num tempo como este, você dar frutos. A Bíblia diz que o justo florescerá. O justo vai dar frutos. A primeira coisa que você precisa é abandonar ou esquecer a sua capacidade. Lembra-se que a seca ela vem para manifestar algo que está em você. A seca aparece para ativar algo que está em você. Então a primeira coisa que você precisa, se é que vai dar frutos nessa estação seca, você precisa de abandonar a sua capacidade. Jeremias 17, volto para lá. Você pode abrir comigo Jeremias 17, o versículo, quero ler o versículo 5. E depois vamos continuar. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quando você confia no braço da carne, na força humana, nas suas capacidades num tempo como este, não vai dar para você dar frutos. Então é preciso você abandonar a sua capacidade. É preciso você esquecer as suas capacidades e confiar na capacidade de Deus. Vamos para João capítulo 15. Quero ler os versos 4 e 6. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma confiança plena, uma confiança completa na capacidade de Deus. Nota só, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você está em Cristo e precisa de permanecer ligado com Ele. Sem Ele, nada podemos fazer. Você pode imaginar a vida sem Cristo? A vida sem Cristo é uma vida improdutiva. Aquele que está em Cristo, aquele que está ligado em Cristo, é esperado que tenha evidências, é esperado que tenha fruto. Filhos de Deus, amada, amado, abençoado Senhor, é o tempo para dar frutos, frutos na estação seca. Não existe um momento em que nós podemos deixar de dar frutos. Então você precisa de abandonar a sua capacidade. Precisa de se apoiar somente na capacidade de Deus. Romanos capítulo 4, 21. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Não havia esperança, não havia uma capacidade humana
para gerar o fruto, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Veja só que Abraão já era cocuana, já era velho, 100 anos, não podia se esperar mais nada, mas essas capacidades humanas foram colocadas por fora e Deus entrou em ação. Então, a partir do momento que você esquece as suas capacidades, as suas habilidades e deixa a graça agir na sua vida, você começa a dar frutos. Hebreus capítulo 11, o versículo 11. Vamos para lá. Hebreus capítulo 11, o versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Já fora da idade, para dizer que no natural já não era possível, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha feito a promessa. Então, a partir do momento que nós abandonamos a nossa capacidade e acreditamos na capacidade de Deus, as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Segundo aos Coríntios 3:5, a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Como é que você vai sobreviver num tempo como este? Você precisa de se apoiar na capacidade de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Apoie-se na capacidade de Deus. E num tempo como este, você vai dar frutos. A pior coisa é no tempo, na estação seca, o crente deixar de dar frutos. Eu dizia, me parece que a igreja está a passar por um momento seco e não está a dar fruto. É o tempo para dar frutos, e frutos que permanecem, frutos dignos. Estava a ver um documentário na África do Sul, nesse período de lockdown. Alguém foi no supermercado, comprou pães e foi dar a algumas pessoas desfavorecidas. Vê também a mesma coisa em Angola. Você pode fazer alguma coisa, você pode dar fruto. Eu acredito que é possível, na estação seca, darmos frutos. Esse é o tempo para a igreja de Deus, como nunca antes, dar fruto. Número 2, você precisa de permanecer na palavra. Você precisa de permanecer na palavra. Lá em Jeremias, a Bíblia diz que estenda as suas raízes para o ribeiro. Não quero falar disso. O ribeiro pode representar o Espírito Santo ou a palavra de Deus. Estenda as suas raízes para o ribeiro, como o cedro. E vai mais fundo. E diz a palavra de Deus que não se preocupa, não receia quando vem um calor. Não fica preocupado quando a estação seca, quando os tempos mudam. Não fica preocupado. Uma coisa muito importante que faz parte da fé. Na verdade, a fé é a ausência da ansiedade, a fé é a ausência da preocupação. Mateus capítulo 6, versos 30, 31, 32, gosto muito desses versículos. A Bíblia diz que não andeis ansiosos pela vida, como é que vai ser o futuro, porque o vosso Pai Celestial bem sabe. O que você precisa fazer é estar quieto. O que você precisa é permanecer na palavra de Deus. Quero ler a palavra de Deus. Vamos juntos em Êxodo capítulo 14, versículo 13, e depois é de recuar para o versículo 4. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste,
nunca mais vereis para sempre. O versículo 4. Eu endurecerei o coração de Faraó para que vos persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Veja só, Moisés, ele fala para o povo, diz que não temais, estáis quietos e vedem o livramento do Senhor. Qual foi o segredo de Moisés ali? É que Deus tinha falado a palavra. Então Moisés, ele recordou as promessas, ele trouxe a palavra de Deus para o povo. Ele diz que estáis quietos e vedem o livramento do Senhor. Quando você permanece na palavra, naquilo que Deus falou, você começa a ver o livramento, você começa a ter resultados, você começa a ter frutos na sua vida. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 45 e 46, quero ler, também me interessa. Primeiro livro de Samuel 17, 45 e 46. Diz assim a palavra de Deus: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Veja só, Davi, ele estava a se apoiar em Deus, ele estava a se apoiar na palavra de Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. Veja só, ele diz que o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Porque ele sabia que o filisteu, o Golias, era um incircunciso. Ele não tinha aliança com Deus, não tinha as promessas de Deus para a sua vida. Mas Davi, ele tinha a palavra da aliança. Ele disse que o Senhor vai entregar. Ele não disse que eu vou lutar, vou te vencer. Ele disse que é o Senhor que estará a arrumar isto na minha vida. E eu só vou recolher os ganhos, os benefícios disto. Então, é preciso permanecer na palavra. Em outras palavras, concordar com Deus. A partir do momento que você começa a concordar com Deus, você começa a dar muitos frutos. João 15, 7. Lemos 4 e 5. Agora quero ler o versículo 7. E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vocês permanecer na palavra, quando nós permanecemos na palavra, damos muitos frutos. Salmos do número 1. Salmos do número 1. Quero ir para lá, você pode acompanhar. Eu podia citar porque eu conheço, mas vamos para lá. Salmos do número 1. Você precisa de permanecer, porque sem ele você não pode dar frutos. Diz a palavra de Deus que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmos do número 1, o versículo 2 e 3. Ok, deixa começar do versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O tempo vai me faltar para explicar essa palavra ímpio. Palavra ímpio. Pio é santo. Ímpio sem santidade. Alguém que viola os princípios da graça de Deus para a sua vida. Nesse deter no caminho dos pecadores, nesse assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na sua lei. Eu disse nas ministrações passadas que o Espírito Santo é para nós hoje a lei.
O Espírito Santo é para nós hoje aquilo que a lei era para os filhos de Israel. E o Espírito Santo e a palavra de Deus substituem-se. São sinônimos. O versículo 3, onde eu queria chegar: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É possível dar frutos na estação seca. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Termino dizendo: não deixa de dar frutos na estação seca. O momento que nós vivemos é um momento muito errado para você deixar de dar frutos. Acredito que a sua fé foi ativada, a sua fé foi desafiada. Você pode dar frutos num tempo como este, num tempo de seca, num tempo de isolamento. Não é o tempo para você entrar em sua casa e chorar. É o tempo para sonhar, porque as coisas vão acontecer ainda neste tempo de seca. Deus não reconhece o tempo de seca. Deus não reconhece o que você está a passar. Deus só reconhece a sua palavra. E eu também reconheço esta palavra. Ela funcionou na minha vida e vai funcionar também na sua vida. Eu quero orar para você. Quero orar por você, dando frutos na estação seca. Quando eu orava, tudo o que sentia da paz de Deus é que você já não está a ver nada. Você já não espera nada. Você já está arrumado. Você já está arrumada. É possível, filha de Deus, brilhar de novo. É possível sonhar e dar frutos. Você vai longe. Essa estação seca que o mundo está a passar, essa estação seca que a igreja está a passar, esta estação seca que você está a passar, eu sei que vai passar, vai terminar. Pai, em nome de Jesus, determino cessação de toda a estação seca e determino um tempo de produtividade, um tempo de estabilidade, pois a sua palavra nos assegura que haverá estabilidade nos nossos tempos. Haverá estabilidade neste tempo. Em nome de Jesus, começa a receber a graça. Receba a graça, receba a graça, pode receber a graça, pode receber a graça, em nome de Jesus. Se você está a passar por uma enfermidade, quer lhe pedir para colocar uma das suas mãos na sua cabeça. Vamos nos conectar, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, dores no organismo, arranco agora, anulo, falo a cura em nome de Jesus, desde os pés até a cabeça. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Filha de Deus, filho de Deus, você pode brilhar, você pode florescer, você pode dar frutos, você pode continuar a crescer como o cedro no Líbano. Que Deus ricamente te possa abençoar. Agora estarei a entrar no segundo momento, que é a ceia. Este é o primeiro domingo. Como sempre, nós temos servido a ceia. Prepara a sua ceia, por favor, porque agora estarei a orar por esta ceia. Por que a ceia? Existem 5 coisas que fazem parte do culto cristão espiritual. 5 coisas extremamente importantes que fazem parte do culto. Não é possível
não chegarmos à conclusão de que estamos a cultuar, estamos no culto sem essas bases. O primeiro elemento é a Bíblia, a palavra de Deus. Não pode haver culto sem uma palavra relevante, sem uma palavra rima, sem a palavra da sua graça. A segunda coisa é a oração. Uma vida qualitativa e quantitativa de oração. Não pode dizer que está a adorar a Deus se a sua vida é vazia de oração. Você precisa de ter uma vida de oração, porque isso faz parte do culto. Número 3, a música. A música. A música eleva você. A música eleva o seu caráter. A adoração, a música é extremamente importante, faz parte do culto. Não pode haver culto sem adoração. Número 4, você não vai gostar disso. Ofertas, sementes fazem parte do culto. Não tenho como esconder isso para você como membro. Dízimos e ofertas são parte do culto, fazem parte do culto. E por causa da proliferação de igrejas que comercializam as bênçãos, muitos pensaram que não podemos falar dos dízimos, das ofertas. Não, a verdade permanece verdade. Se você dá os seus dízimos, as suas ofertas, você está a cultuar. Dar dízimos e ofertas fazem parte do culto, fazem parte da adoração. Não pode tirar isto ali. Não pode aceitar as mentiras que vêm diretamente do inferno. E quando você dá os seus dízimos e ofertas, você está a adorar a Deus. Você está a adorar a Deus. E a quinta coisa são os sacramentos. Fazem parte do culto. A Santa Ceia. A ceia do Senhor. Isso faz parte do culto. E nós estaremos a cear. E à medida que nós estaremos a cear, nós estaremos a adorar a Ele. Estaremos a adorar a Ele. Estarei a orar por esses elementos. Acredito que já estão preparados. Vou pedir ao nosso querido pastor Brito para aproximar esses elementos. Primeiro é o pão e depois o sangue, o vinho, o suco que você já preparou. Muito bem. Também vamos cear com a igreja que está aqui. Esta equipe maravilhosa, abençoada. Nós estamos a trabalhar. Esta é a semana do trabalhador. Nós estamos a trabalhar. Fecha agora os seus olhos. Levanta este pão. Levanta este elemento. Faz parte do culto. Faz parte da adoração. Pai querido e amado, lembramos há mais de 2 anos que Tu morreste na cruz pelos nossos pecados. E um novo tempo foi, Papai, estabelecido a partir daquele dia. Obrigado pelo corpo que foi partido por nós. A sua palavra nos diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos. Amém, amém. Podemos comer o pão lá em casa. Vamos comer o pão.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Ok, podemos servir o sangue, o cálice, o sumo, o vinho. Obrigado, Espírito Santo. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está ali, na sua casa. Isso que você está a fazer tem um grande significado. Você está a adorar a Ele. Feche agora os seus olhos, estarei a orar. Pai querido e amado, este é o sangue da nova aliança. Representa tudo para as nossas vidas. Obrigado, Papá, pelo privilégio, como a sua igreja, de podermos cear aqui na terra neste domingo. Sabemos que um dia, quando a trombeta soar, cearemos consigo lá na glória. Muito obrigado, Jesus. À medida que nós estaremos a participar desses elementos, onde existir enfermidades físicas que possam ser destruídas, onde existir enfermidades espirituais que também possam sair. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, te agradecemos por esta carga espiritual. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Podemos beber. Obrigado, Jesus. Podemos recolher. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo vosso tempo. Temos algumas recomendações da parte do Espírito Santo para a Igreja de Deus neste mês de maio que está a iniciar. Ainda estamos em estado de emergência, então é importante deixarmos algumas estratégias, uma programação para a amada igreja. E vou deixar isto para o nosso querido pastor Brito. Muita bênção, meu abraço, até já. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por esta maravilhosa palavra que nós acabamos de ouvir. Dando frutos na estação seca. Você pode dar frutos nesta estação seca. E como temos vindo a falar, os cultos online eles são beneficiantes no sentido de que você pode voltar e ouvir de novo até isso fazer parte de si, até que isso seja parte do seu insight. Então volta para esta ministração que nós acabamos de receber, ouça até que isso faça parte de si, até que os frutos em você possam ser gerados mesmo neste tempo de seca. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que alimentou os nossos espíritos. Anúncios importantes para a amada igreja. O primeiro anúncio são mesmo as recomendações que o nosso querido e amado Pai já fazia referência antes de sair deste púlpito. Estamos no mês de maio e, como todos sabem, temos mais 30 dias de quarentena. Então, durante este período de 30 dias, que é correspondente ao mês de maio, recomendamos à igreja a estudar o livro de Romanos. Recomendamos à igreja a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é a palavra de Deus para nós. Nos cultos familiares das segundas e sextas-feiras estarão dedicadas a esses estudos do livro de Romanos. E como sabemos, os cultos das quartas e dos domingos são online. Então teremos segunda-feira e sexta-feira os cultos familiares, você e a sua família lá em casa, estudando o livro de Romanos.
E nas quartas e domingos estaremos aqui para os cultos online, que acredito que o apóstolo fará menção do livro de Romanos, porque é o livro que estaremos a estudar durante este mês de maio. Se você tiver alguma dúvida junto da sua família, por favor, escreva-nos, pode escrever-nos por meio do nosso e-mail, que está a passar aqui no rodapé, ou mesmo nos comentários, se você estiver a ver pelo Facebook, nos comentários do Facebook, ou do YouTube, se estiver a ver-nos por meio do YouTube. Os nossos dízimos e as nossas ofertas estão sendo dados também por meios eletrônicos. Por favor, está a passar também aqui o número do M-Pesa que a igreja está a usar para receber os dízimos e as ofertas, tanto como o nosso número do banco também está a passar aqui no rodapé. Então você pode fazer a transferência dos seus dízimos e das suas ofertas. Como nós acabamos de ouvir, dízimos e ofertas fazem parte da adoração ao Senhor. Acredito que não existe mais nada nos anúncios. Queremos agradecer por você ter feito parte deste culto até aqui. Por favor, se você estiver a ver-nos por meio do YouTube, faça a sua subscrição. Se estiver a ver-nos por meio do Facebook, siga a página da congregação. Feche os seus olhos, por favor. Vamos citar, vamos declarar os Salmos do número 23, o versículo 6, juntos. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Amém. Continue abençoado, que o nosso culto termina por aqui e nós nos encontramos no próximo culto online na quarta-feira. Muito obrigado. The blood of Jesus shall never lose its power. The blood of Jesus shall never